obrigada. Bom dia, né, a nós que escolhemos a melhor parte neste sábado, que está um sábado muito bonito, depois desses dias chuvosos aqui no Rio de Janeiro, né? E vamos lá, vamos continuar com as nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, o item 14. Nós ainda estamos no capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse é o item 14. Nós vamos ler, né, refletir sobre os parágrafos do primeiro ao quinto parágrafo, porque é um item muito grande. E é uma mensagem do Espírito de Lacordaire. Tá? Então, vamos lá. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, com desassombro pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Nós não devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo desta cesta de flores, não há sempre um réptil a ocultar-se? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sórdida avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhas ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deves esquecer jamais, é que tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejas, fazei questão de restituí-la, escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é um amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que, por sua vez, dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou dispersam nos vossos corações ardente e desvairada cobiça. Já pensaste, quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esquecei que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros de caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? Quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sobre o qual vos ocultáveis. E vos
e vos força a prestar contas ao amigo, que vos favorecerá, e que nesse momento enverga diante de vós a toga do juiz. Depois, né, vão se seguir aqui os outros parágrafos. Gente, na quarta-feira, né, a gente vendo aqui, assistir uma reunião virtual aqui, que está muito legal também. Todas estão legais, gente, todas. A reunião mista aqui presencial está muito boa, muito edificante, é muito gratificante a gente vir presencial, como também quem não puder ver essa reunião híbrida. A de quarta também, aquele clima que é somente virtual, tá aquele clima bem familiar, né? Bem assim, integrado. A gente parece estar numa grande, entre amigos. Então, nessa reunião de quarta, a Sandrinha, né, fez um estudo e ela falou realmente dos 5 princípios da doutrina espírita. A gente vai passar aqui rapidinho, né? Então, são eles: a existência de Deus, né? A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E isso a gente vai falar agora um pouquinho, porque o espírito de Lacordaire fala isso especificamente nesse início dessa mensagem que ele dá. Né? Ele diz que essa interação entre os espíritos e nós deve ser sincera, deve ser fraternal. Não é a gente não tem uma obrigação um pelo outro, é uma comunhão. Né, deve ser sincera, fraternal, para que ocorra realmente o avanço, a regeneração, através do nossa melhora, pela senda do bem. Né? E aqui a gente agradece a paciência e pede licença um pouquinho para falar sobre isso, porque esses espíritos que trouxeram essas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós, são espíritos, obviamente, mas estão com uma visão mais ampliada. Estão em outro plano, têm uma visão mais ampliada, com mais experiência e um pouco mais avançados que nós, né? Mais avançados moralmente do que nós. Então, como se fosse um amigo mais velho, um amigo mais experiente, um amigo que estudou mais, que viveu mais, que tem mais sabedoria que nós, nos dando esse conselho. Então, vamos estreitar essa relação com esses espíritos, né? A gente pede licença para esse parênteses aqui, porque essa união sincera, fraternal, deve ser cultivada nos nossos lares, através do evangelho no lar, que é fundamental, gente. É muito importante a gente fazer esse evangelho, é vital mesmo. Sabe, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo quanto isso nos beneficia quem está na nossa família, quem está morando conosco, beneficia os nossos vizinhos, o nosso bairro, nossa rua. Vai sendo um círculo, como aquela pedrinha que a gente joga num lago e vai se espalhando. Né? É muito importante a gente ter essa comunhão, estar sempre pronto para receber a intuição dos nossos amigos espirituais, dos nossos companheiros espirituais. Né? Então, e esse conselho que Lacordaire está dando aqui, especificamente nesse item 14, é o quê? Desapegue dos bens terrenos. Vamos nos desapegar dos bens terrenos. Né? E como diz esse ditado, mais vale um bom conselho do que fortuna. Né? Então, o que seria isso? A gente pesquisando, o que seria desapegar dos bens terrenos? É dar cada coisa o seu devido valor, dar o peso certo a cada coisa. Né? Dividir, como ele bate muito nessa tecla, o que a gente tem com o outro, né? Porque nós somos depositários. Se a gente chegou a essa condição, alguma condição que a gente tenha, qualquer que seja, é sempre com a permissão de Deus. É sempre com o auxílio da espiritualidade, é sempre com a permissão de Deus. Nós somos depositários. Né? É colocar os bens que a gente já está acostumado a falar, depois a gente fala também um pouquinho sobre os outros bens terrenos, é colocar os bens, né, os nossos recursos que nós adquirimos ou que nós temos, a nosso favor, a favor dos outros, e não a nosso serviço, e não nós a serviço dele, a serviço dos bens. Que muitas vezes a gente vê isso, que não é incomum disso acontecer. Né? É colocar isso a nosso benefício, a benefício de todos, para que todos possam se beneficiar também. Né? É usá-los sem se prender.
sem nos prendermos a ele, né? De forma que, se por alguma desventura a gente vier a perder, que a gente possa ser a mesma pessoa, né? A gente não entre assim naquele desespero. A gente tenha calma, a gente esteja conectado, né? E tenha calma para poder lutar, para poder tomar uma atitude, né? Quantas coisas, né? A gente se desespera às vezes, sofre por antecipação por causa desse apego aos bens terrenos, né? A gente estava lembrando aqui na época da pandemia, né, na época mais crítica, quando os artistas estavam realmente sem fazer shows e estavam nessa situação, até o Zeca Pagodinho saiu na mídia uma notícia de que ele se desfez de uma das suas casas e vendeu alguns cavalos, parece que ele tinha. Isso na maior naturalidade. Entendeu? Estava dizendo, olha, ele precisou cortar gasto e fez isso. Não foi feito um alarde, não foi feito nada disso. Uma coisa natural. Entendeu? Ele se desfez de algumas coisas porque ele estava realmente precisando cortar gastos, né? Não ficou apegado àquilo, né? Então, quantas coisas, né, às vezes a gente guarda, né? A gente se desfazer daquilo que está pesando, que às vezes até está nos fazendo mal. Quantas coisas a gente guarda desnecessárias que pode estar servindo para uma outra pessoa, né? Com aquele pensamento, um dia eu vou precisar. Isso aqui pode ser que um dia eu precise. Isso aqui pode ser que eu vá usar em tal lugar. Isso é muito bom, veio lá, não sei de onde, fulano trouxe para mim, eu quero guardar. E não usa. E aquilo pode estar sendo útil para outra pessoa. Né? Então, a gente pesquisando um pouquinho sobre esse tema de desapego, né, a gente se deparou com um site, não era um site religioso, nada disso, que dava algumas dicas assim, interessantes, mas que são conhecidas, mas que a gente destacou algumas aqui, de como praticar um pouco esse desapego. Então, eles diziam assim, conheça o seu estilo de vida. Né? E aqui a gente volta até um pouquinho numa palestra da Luana Ramalho na segunda, né, que também exercitar o não julgamento do outro, né, porque aquilo que às vezes não é necessário para mim, é necessário para o outro. Por exemplo, eu não preciso, de repente, de vários vestidos de festa. Eu não preciso. Se eu tenho 5, eu posso muito bem ficar com 2, que daí sobra, e vir doar os outros 3 aqui para o bazar. Não vai me fazer falta nenhuma. Vai sobrar até 2. Mas, de repente, uma pessoa, uma cantora precisa. Porque ela vai se apresentar mais de uma vez, às vezes mais de uma noite durante a semana, ela precisa se apresentar de uma maneira mais elegante, mais sofisticada. Então, de repente, para ela precisa. Né? A gente fazer essa reflexão. Né? Dar valor às coisas simples. Né? Quantas vezes a gente deixa de aproveitar momentos em família, momentos com amigos, né? Uma boa leitura, uma boa caminhada, porque a gente está naquela busca frenética. Né? Não é assim o trabalho que a gente tem que ter, né? A gente, claro, que tem que trabalhar, tem que prover, tem as nossas responsabilidades, prazos a cumprir no nosso trabalho. Não é a gente ser negligente com isso de jeito nenhum. Né? Mas é a gente analisar se realmente aquilo é necessário. Né? Vamos lembrar da questão 922, né, dos Livros dos Espíritos, quando Allan Kardec fala, a gente sabe que a felicidade é relativa, mas existe algo geral que a gente possa compartilhar? Foi mais ou menos assim, uma receita, né, de uma felicidade. Os espíritos falam, no campo material, a posse do necessário. E no campo moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? E falando, mude os seus hábitos, né? A gente enxergar a vida de uma forma mais leve, gente, porque muitas vezes a gente se apega até mesmo ao nosso problema, que também é um bem terreno. A gente se apega ao nosso problema com aquele amor, com aquela vontade, não é meu. Eu não posso fazer isso aqui porque eu tenho esse problema. Eu não vou poder ir lá naquele trabalho voluntário porque eu estou com esse problema. Eu não vou poder ir lá,
na reunião, porque eu estou com esse problema, eu não posso me conectar aqui na reunião hoje, que eu estou com esse problema. A gente fica pensando tanto no problema que assim, a gente se apega mesmo a ele, né? E não é desses bens também terrenos que a gente está falando, né? Que a gente está acostumada, a casa, enfim, os bens que as pessoas estão acostumadas a falar, né? A gente fica pensando quais são os bens terrenos que a gente tem, né? A nossa família também, ninguém nos pertence, né? Às vezes a gente sofre tanto porque perde alguém, claro que é um sofrimento, dependendo da perda, ou uma pessoa precisa ir embora, enfim, várias coisas, ou há alguma separação, né? Ou um rompimento qualquer, ou enfim, filho casa e a gente acha que não vai mais querer saber da gente e que só vai no domingo, não vinha todo domingo aqui, agora domingo vai na casa da sogra também, né? Ninguém nos pertence, né? A posição que a gente ocupa em determinado lugar, aquilo é uma coisa temporária, né? Nós estamos naquela posição, não somos daquela posição, né? O nosso tempo também é um bem terreno. Como a gente emprega o nosso tempo livre? Será que é somente o nosso benefício, como está dizendo aqui no texto? Ou a gente pode dividir o nosso tempo com o outro, com algum trabalho voluntário, com algo que faça também um benefício para todos, né? Com a nossa família, servindo um irmão, ajudando alguém? Né, os recursos do nosso planeta, será que a gente está utilizando corretamente, que também é um bem terreno? Ou será que a gente está sendo pródigo? Será que a gente está usando com prodigalidade também, que é um outro vício, que ele também diz isso aqui no texto? Né, a nossa saúde, né, a gente está cuidando, está usando bem nosso corpo, né? Claro que a gente deve dar valor ao que a gente conquistou, como ele fala isso aqui claramente. A gente conquistou, a gente lutou, batalhou, mereceu conquistar o nosso fruto do nosso trabalho honesto, mas dar valor não significa a gente se apegar. É algo bem diferente, a gente se apegar, né? E isso pode absorver até outras coisas, como ele diz aqui no texto, a nossa saúde física, gente, mental, espiritual, porque o apego aos bens terrenos, muitas vezes, é um terreno fértil para a obsessão. Nos livros de André Luiz também tem muitos exemplos em relação a isso. Muitas obsessões começam insufladas pelo apego excessivo do obsidiado ao bem terreno. Né? Tem uma história no livro até do Richard Simonetti, acho que é Quem Tem Medo da Obsessão, alguma coisa assim. E ele fala de um comerciante que ele já tinha esse apego. Aí o obsessor que queria se divertir voltou, trancou. Claro, não é que toque não, tá, gente? Quem tem toque, quer trancar a porta, vai, ver se o gás está desligado, volta, né? Que às vezes isso nem é toque, que às vezes a gente faz as coisas com pressa, sem atenção, e não presta atenção no momento que a gente está fazendo aquilo. Aí tem que voltar para rever. Mas assim, ele ficava, né? O espíritozinho lá, o coleguinha. Ah, você voltou? Verificou? O cofre está trancado? Viu a folha de caixa? Está direitinho? Ah, beleza. Ah, e aí? Você viu ali? Aquele funcionário estava meio estranho. Não estava, não? Você não achou? Viu se deu bem? Semana passada você faturou mais. Aqui, agora você faturou um pouco menos. E ele começou com aquilo. E a pessoa ficava com aquele sentimento, mesmo sabendo que era meio estranho, ele começou a ficar com aquele sentimento, com aquela obsessão, né? com aquela neurose, vamos dizer assim, grosseiramente falando, e ele via que não tinha muito sentido, mas ele não conseguia se libertar. Por quê? Porque o obsessor começou no ponto fraco dele, que era o apego justamente aos bens. Né? Também, gente, a gente às vezes prejudica até a nossa saúde, né? As nossas relações também. Quantas famílias às vezes brigam, são desfeitas por causa brigas feias, de não se falarem mais, por causa do apego aos bens terrenos.
A gente fica vendo a pessoa que desencarnou, que deixou aquele bem. Ele deve estar assim, antes eu não tivesse deixado nada. Na próxima eu não vou deixar mais nada para ninguém. Melhor. Faço uma doação e pronto. Porque se eles estão brigando assim, e às vezes por coisas pequenas, e às vezes é só doar, só ceder um pouquinho, né? Quantas amizades são desfeitas também devido a isso? Sociedades são desfeitas devido ao apego ao bem terreno, gerando desemprego mesmo, né? Porque cada um tem a sua responsabilidade. A nossa liberdade também, né? Que fica prejudicada, a nossa liberdade mental, espiritual, porque a gente perde a paz, como a gente viu agora nesse exemplo aqui, e até mesmo a liberdade material. Porque às vezes acontece, chega a um ponto muito triste, muito crítico, de crimes mesmo ocorrerem por causa desse apego, né? E vamos nos lembrar, gente, tudo que a gente tem não nos pertence. É um empréstimo. É um empréstimo que Deus nos deu e que a gente vai ter que prestar conta a ele. Se a gente tem um pouco mais, é para que a gente divida, pelo menos o supérfluo, como ele está dizendo, ao menos isso com os que têm menos. Se a gente tem um pouco mais, é a gente saber viver. É a gente, de qualquer coisa, de qualquer bem, é a gente saber dividir aquilo que a gente tem, o que nos sobra, pelo menos, com o outro. Né? E às vezes a gente fica lembrando, né? Fica refletindo isso. Né? Que às vezes a gente... Claro que a gente tem contas a pagar, claro que nós temos que honrar os nossos compromissos. Às vezes a gente está com algum familiar que a gente precisa ajudar. Lógico, gente. Mas muitas vezes a gente coloca para ajudar, vamos supor, alguma obra, a gente faz todas as nossas contas, né? E às vezes o que sobra é o que a gente às vezes vai dar para ajudar. E nessas contas a gente não pode reduzir alguma coisa? Como é que está, de repente, será que tudo que a gente usa a nosso favor é realmente necessário? Porque, às vezes, aquela outra pessoa, aquela outra instituição está precisando daquele valor mínimo que seja, às vezes, para fechar as contas. A gente não cansa de ver por aí, às vezes, para fechar a própria conta do lugar, para pagar uma conta de consumo. Então, que a gente possa refletir sobre isso. O nosso tempo também, será que todo o nosso tempo que a gente tem livre, a gente, eu quero, hoje é a série que eu tenho que ver, amanhã eu tenho que fazer isso assim, assim, não, tal dia eu vou fazer uma hidratação, uma massagem no meu cabelo, com a touca térmica lá, não sei da qual, e não sei o quê. A gente fica fazendo isso tudo, será que a gente não tem um tempo para doar em um trabalho, no bem, ou para, às vezes, um vizinho? Ontem, né, aparecendo na reportagem lá, é muito legal, tem um grupo de pessoas que cuida de quem cuida. Então, elas dão, às vezes, por exemplo, se você tem um familiar doente, acamado, você fica à disposição daquele familiar. E, muitas vezes, essa pessoa que fica à disposição não tem ninguém que divida o tempo. Esse tempo que ela fica ali é completamente absorvida, não tem ninguém que possa doar um tempinho para a pessoa, às vezes, descansar. Para a pessoa, às vezes, ir ao médico. Né? Como nós estamos usando os nossos bens que nos foram confiados? Né? E, para concluir, a gente queria falar uma frasezinha aqui de Paulo, né? Está até no estudo do livro Pão Nosso, se eu não me engano, o Emmanuel descreve sobre essa frase. Ele diz aqui: sei viver em penúria e sei viver também em abundância. Foi uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12. Que Jesus possa estar conosco durante esse final de semana, que nós possamos estar com ele, principalmente, né? Que ele conosco, ele está. Né? Que a gente possa sempre sintonizar com ele. E obrigada pela paciência, pelo carinho de vocês, pelo sorriso de todos vocês.